E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer mais uma prova aqui hoje, né? Mas antes eu vou falar um pouquinho do curso de inglês para concurso público que está acontecendo desde o dia 15 de fevereiro, tá? Mas você pode entrar a hora que você quiser. Eu estou fazendo módulos por mês, tá? E eu planejo ir até agosto com esse curso. Então, a gente já teve 2 aulas em fevereiro, tivemos 4 aulas em março, e agora vem as 4 aulas do mês de abril, tá? Então, é na quarta-feira à noite, às 20 horas, toda quarta, começa dia 5, quarta-feira que vem. Então, dia 5, dia 12, 19 e 26. O valor da aula é de R$ 25. Essa aula tem a duração de 1 hora e meia aproximadamente, tá? Esse valor, ele compreende, então, a tua participação no grupo, tá? A partir do momento que você efetua o pagamento, eu coloco você no grupo do WhatsApp. Você vai receber no grupo o material em PDF para acompanhar a aula, o link para a aula ao vivo e no dia seguinte o link para a gravação da aula. Todas as aulas são gravadas. Então, se por acaso você não puder acompanhar a aula ao vivo na quarta-feira à noite, você pode assistir depois a aula gravada, tá? Esse mês, como vai funcionar? Todo mês tem um esquema diferente de pagamento, tá? Todo mês tem alguma promoção, alguma coisa, enfim. Esse mês, então, eu vou fazer o seguinte: se você comprar as 4 aulas até 1 hora antes da primeira aula, que vai ser quarta-feira, dia 5 de abril, tá? Então, a aula começa às 20 horas da noite. Se você comprar até às 19 horas, você vai pagar só 3 aulas. Então, você vai pagar R$ 75, que tá aqui, ó. R$ 75, tá? Em vez de pagar R$ 100, que são as 4 aulas, né, do mês, você paga R$ 75. Mas para isso você tem que comprar até as 19 horas do dia 5, tá? Se você comprar depois e quiser adquirir a gravação do dia 5 também, você vai pagar R$ 100, que é R$ 25 cada aula. Se por acaso você quer assistir só uma aula esse mês para conhecer como é o curso, qualquer uma das 4 aulas, mas você só vai assistir uma aula avulsa é R$ 30. Qualquer uma das 4 que você queira assistir só para conhecer, tá? Então é R$ 30. Agora, se você tem a intenção, por exemplo, de assistir duas, daí é R$ 25, tá? Os R$ 30 aqui é só se você vai assistir uma só, tá? Senão você vai pagar R$ 25, que é o preço normal da aula, tá bom? 3 coisinhas que eu gostaria de dizer para vocês que estão pensando em fazer um concurso, tá? Que tem a aula de inglês, que tem a prova de inglês, né? Então, esse concurso, ele visa mais os professores de inglês que vão fazer concurso público, tá? Pessoal, não adianta estudar um mês antes do concurso, tá? Você não vai conseguir. Você tem que manter uma rotina de estudo de muito tempo antes de um concurso. Um mês antes, você não vai conseguir assimilar todos os conteúdos que tem. Lembrem que eu estou falando do conteúdo de inglês, eu não estou abrangendo os outros conteúdos que vocês têm nas provas, tá? Um mês antes não vai adiantar, tá bom? Outra, estudar especificamente para uma banca não existe na parte de inglês. Você estuda conteúdo. A partir do momento que você sabe o conteúdo, você resolve questões de qualquer banca, tá? Por isso que aqui no flyer eu coloquei todas as bancas, a maioria das bancas. Por quê? A partir do momento que você sabe o conteúdo, você responde todas as bancas, que é o que eu faço aqui no canal. A partir do momento que você conhece o conteúdo, você responde aquele conteúdo em qualquer banca. As questões são basicamente as mesmas, elas são formuladas de maneira muito similar. Então, você vai responder voz passiva em qualquer banca, você vai responder conditional clauses em qualquer banca, você vai responder phrasal verbs em qualquer banca. Você tem que saber conteúdo, você não tem que estudar para uma banca. E outra, você vai ficar esperando um cursinho preparatório de inglês para uma banca tal, você não vai estudar nunca, tá? Então, você tem que estudar conteúdo e não banca. Existe fórmula mágica? Não existe, tá? Eu não vendo fórmula mágica, eu não vendo receita mágica, eu não vendo isso. Eu não vendo enganação, tá? O que eu vendo é estudo, é esforço, é dedicação, é disciplina. É assim que eu alcancei o meu objetivo e é assim que eu espero que vocês alcancem o de vocês. Não existe fórmula mágica, existe estudo e dedicação. Então, se você está a fim de passar num concurso, se você está a fim de se esforçar para isso,
venha fazer o cursinho comigo. Garanto que você vai conseguir aprender muita coisa. Eu tenho feedback dos meus alunos que estão conseguindo, tá? Alguns estão passando em concurso, alguns estão me dando retorno, e eles estão me dizendo que eles estão conseguindo resolver as questões da maneira como eu coloco para eles. Vocês têm vários vídeos meus aí analisando provas, que vocês podem ver a maneira como eu ensino vocês a resolver as questões, utilizando o conhecimento que vocês já têm, utilizando o conhecimento prévio de vocês, né? Então, venha fazer uma aula comigo para você ver como funciona, depois você vai me dizer se vale a pena ou não, e essa história de fórmula mágica não existe. Então, entre em contato comigo, eu vou deixar o meu WhatsApp aí na descrição do vídeo, tá bom? Mas vamos para a nossa prova de hoje. Não sei mais quem me mandou, tá? Porque eu tenho uma fila de provas ali para fazer análise para o canal. Se vocês têm provas que vocês querem que eu faça a resolução aqui no canal, pode mandar para o meu WhatsApp. Só lembre sempre de mandar com o gabarito, tá? Prova sem gabarito eu não analiso, tá? Por uma questão até de ética, né? Porque assim, eu não sei tudo, né, pessoal? Então, eu gosto de ter o gabarito para conferir as minhas respostas, porque eu faço um estudo da prova, eu resolvo ela, depois eu confiro com o gabarito para ver se eu estou certa, e aonde tem alguma coisa que eu não concordo, eu trago para vocês, como já aconteceu em algumas provas, de eu dizer, né? Olha, nessa questão o gabarito diz que é a letra tal, mas eu não concordo, então se alguém tiver alguma coisa, deixa aí nos comentários. Então, o que vai acontecer nessa prova aqui, que vocês já vão ver. Essa prova aqui, então, é lá do Ceará, do município de Caucaia, de 2022, é uma prova bem recente, tá? E já na primeira questão, eu já tenho uma dúvida aqui muito grande. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês acham, porque eu não consigo achar o erro. Aqui diz assim, ó. Which word does not have the correct suffix? Choose the incorrect answer. Então, qual palavra não tem o sufixo correto? E marque a resposta incorreta. Então, eu entendi que você tem que marcar a palavra que está com o sufixo incorreto. Mas, para mim, as 5 palavras estão corretas. E eu busquei as 5 palavras no dicionário, tá? No dicionário da Oxford, no Advanced Learners, para confirmar, né? E as 5 palavras existem, estão corretas. Accuracy é precisão, agreeable é agradável, se não me engano, agradável, edible é comestível, ruthless é implacável e shyness é timidez. E o gabarito diz que edible está errado, é uma palavra incorreta, mas é comestível. Ela está correta, eu não consegui encontrar o erro nessas palavras, então, se alguém tiver a resposta, o porquê que a letra C, o porquê que ela está errada, por favor, deixe aí nos comentários, porque eu não encontrei e não diz nada que foi anulado, que alguém entrou com recurso, enfim, tá? Então, se alguém souber alguma coisa, coloque ali nos comentários para mim, tá? Eu não sei quem me mandou essa prova, eu só sei que eu tenho ela na lista de chegada, né? Que eu vou colocando numa lista por ordem de recebimento lá no meu WhatsApp. Então, se vocês quiserem me mandar, podem mandar. Eu tenho mais ou menos umas 10 provas ainda para fazer análise. Eu estou tentando colocar uma por semana, tá? Eu tô tentando, não estou garantindo que eu consigo. Mas uma por semana, por enquanto, tô conseguindo colocar. Então, mandem, mas mandem com paciência para esperar, tá bom? Na 42. Which noun does not have the correct definition? Então, qual desses substantivos aqui não está com a sua definição de contável e incontável correta, né? Então, aqui eu tenho bun. Bun é aquele pãozinho de... Eu conheço pelo menos como pãozinho de cachorro, de hambúrguer, né? Bread a gente sabe que é incontável porque bread considera a massa. Mas o bun é o pãozinho, então ele é contável. Aqui tá certo. Pede para escolher a incorreta. Hot dog é contável. Olive é a azeitona. A azeitona é contável. Então, essa daqui que tá errada. Rubbish é lixo, é incontável. Seafood, frutos do mar, é incontável.
Então, realmente, aqui é a letra C. Eu tenho as minhas anotações aqui, porque eu falo sempre para vocês, eu estudo, né? Eu estudo a prova para trazer para vocês, para não cometer nenhum absurdo, mas às vezes escapa, né? Então, por isso que eu tô preocupada com essa 41 aqui, sabe? Às vezes você olha e não vê o que que tem de errado ou o que que tem de certo. Por isso que eu pesquisei, cara, eu pesquisei muito isso daqui, não consigo achar o que que tá de errado aqui. Complete the sentence below with the correct verbs. Choose the correct answer. Wednesday, aqui tá falando da Vandinha, tá? The cello, when the water fountain. Veja bem, aqui eu tenho duas ações separadas pelo when. Geralmente, quando eu tenho when, eu vou ter uma ação que estava acontecendo quando outra interrompeu. Então, uma vai estar no past continuous e a outra vai estar no simple past. No past continuous é aquela que estava em progresso e aqui no simple past é aquela que interrompeu. Então, estava em progresso. Was playing when the water fountain exploded. Ela estava tocando violoncelo quando o chafariz ou a fonte de água, né, explodiu. Então, é a letra D. 44. Talking to a friend. This is the English school I mentioned to you before. Essa é a escola de inglês que eu mencionei para você antes. Name is English for everyone. O nome dela da escola, né? A escola aqui não é uma pessoa, é um local. Então, eu trato como um objeto. Então, o pronome possessivo aqui não pode se referir a uma pessoa. Então, its name is English for everyone. Essa prova não tem interpretação de texto, né? Hoje em dia é difícil a gente ver uma prova sem interpretação de texto. Ela é basicamente gramática e vocabulário. Complete the sentence below with the correct verbs. Choose the correct answer. Arriving at the concert venue, então chegando ao local do show, tem dois sujeitos aqui. Eu, alguma coisa, eu, our tickets at home. As nossas entradas, os nossos ingressos em casa. Então, eu percebi que eu tinha esquecido. Veja bem, eu tenho duas ações no passado, eu percebi que eu tinha esquecido nossos ingressos em casa. Tenho duas ações no passado, mas uma aconteceu antes que a outra. Eu percebi que eu tinha esquecido. Então, eu tinha esquecido aconteceu antes, eu percebi aconteceu depois. O que aconteceu antes eu vou usar no past perfect. E o passado que aconteceu depois no simple past. Então, aqui eu tenho past perfect. Past perfect é o had mais terceira coluna. E aqui eu tenho simple past. I realized I had forgotten. Perfeito. Letra E. Essa prova é para mim, né? Tem pessoas e pessoas para resolver prova, né? Meu forte é gramática, então essa prova seria para mim. Tem pessoas que gostam mais de texto e interpretação. Agora, prova de gramática é comigo. The plane ticket prices are twice. Então, as passagens de avião, os preços das passagens de avião estão duas vezes mais caras do que elas estavam alguns anos atrás. Que é uma pegadinha, porque você pensa em português, a gente fala duas vezes mais caras, né? Duas vezes mais cara. Em inglês, a gente vai falar duas vezes tão cara, né? Então, are twice as expensive as they were a few years ago. Você não vai dizer more expensive than, tá? Você vai usar o comparativo de igualdade. Elas estão aquele preço duas vezes mais, tá? Talking to a coworker. I'm tired of watching soccer games. Tô cansada de assistir jogo de futebol. My husband, all the World Cup soccer games last week. Meu marido assistiu todos os jogos da Copa semana passada. Isso daqui é um tempo acabado. Last week acabou.
Não tem mais o que fazer, ele assistiu tudo semana passada, então isso daqui indica o quê? Simple past, tá? É um tempo acabado, morreu, não volta mais, não tem como modificar. Então só pode ser simple past. Aqui eu tenho presente, presente, present perfect não posso usar com tempo acabado. Não posso usar algo que estava acontecendo, não. É o watched, simple past, tá? Complete the sentence below with the correct connective. Most wild animals won't attack. Então, a maioria dos animais selvagens não vão atacar, não atacarão, a não ser que eles sejam provocados. As long as, contanto que, não, a não ser que. However, porém, não, nevertheless. Portanto, contanto que, ó, se fosse contanto que, poderia ser as long as e provided, porque eles são sinônimos, então não é nenhum dos dois. A não ser que, unless, perfeito. Based on the picture, on what you can see, choose the correct answer. Tá, essa flechinha aqui tá indicando que o foguetinho de spaceship está descendo, está pousando, mas ainda não pousou, porque olha, ele não está encostando na superfície da Lua, né? É isso que dá para entender. Só landing não dá para colocar, porque eu preciso do está, né? Senão eu estou falando que nem índio. O foguete descendo na Lua. Não. Has landed, ele já desceu. Não, porque ele ainda não encostou. Landed, pousou. Não. Will land ou is going to land? Ah, dúvida cruel. Will ou going to? Como é uma coisa certa que está para acontecer, o will é uma coisa mais, uma previsão, como é que a gente diz? Sem evidência, tá? O is going to é uma coisa certa que vai acontecer, né? Então, eu iria no is going to, tá? Porque tem evidência, né? Está para acontecer, tá? Nossa, eu já passei aqui das minhas anotações. 50. How is the weather like in Brazil during the summer? Como que é o tempo no Brasil durante o verão? Very hot. The sun, hot and bright early in the morning. Bom, então eu estou pedindo algo como que é rotineiramente during the summer. Very hot. The sun shines. O sol brilha, né? Simple present. Que é a rotina, algo que se repete. Mom, can you take me to the bank? I need to deposit a check. Sorry. Mãe, você pode me levar no banco? Eu preciso depositar um cheque. Desculpa, eu alguma coisa there. There is a long queue inside. Lots of people are depositing checks as well. Tem uma longa fila lá dentro. Muitas pessoas estão depositando cheques também. Bom, primeiro é I, né? Não pode ser has. Então, essa a gente já elimina. Se eu colocar gone, é porque eu fui lá e eu ainda estou lá. E se ela está falando, se ela está pedindo para a mãe levar lá, é porque a mãe já está de volta. Então ela já voltou. Não pode ser o gone. Já estive lá. Aqui não tem sentido ela dizer I had just been there. Porque eu acabei de estar lá, né? Não vai usar o had com o just. Uma coisa que recém aconteceu, você não pode usar o past perfect numa coisa que recém aconteceu. Porque o past perfect é um passado antes de outro passado, então não faz sentido, né? Então, eu acabei de estar lá, tipo, I have just been there. I've just been there. Qual frase apresenta o caso genitivo de maneira correta? O caso genitivo é o apóstrofe S que indica posse, né? Isso daqui não se sabe ao certo o que esse S significa, né? Não é res, não é is, não é nada do que se conheça. Então, até hoje em dia, já se perdeu no tempo, né? Dizem que isso daqui é resquício da língua viking, que ficou
quando o inglês se formou, né? Mas, enfim, vamos lá, onde está usado corretamente? Men's and women's restrooms are over there. Aqui tá certo, porque men and women tá no plural, mas o plural desses dois substantivos é irregular, não acaba em S, então eu acrescento apóstrofe S. He's going to travel to Paris. Tá, mas não tem, né? Esse aqui é isso, não é nada de genitivo. Aqui também não, aqui é has. The roof's building. The roof's building. O telhado do edifício? Não, né? Eu diria the roof of the building. Eu não uso o caso genitivo para coisas que não têm, para coisas inanimadas, né? Eu não vou dizer the roof of the building. The cat of Elena's cat, né? Elena's cat is cute. Então, letra A é o único que está correto. 53. Tag question are used in the sentence below. Which sentence uses it incorrectly? Então, qual que está sendo usada errada a tag question, né? Tag question é aquelas perguntinhas de final de frase que geralmente eu uso para que a pessoa concorde com o que eu estou falando. Então, eu vou dizer, tá frio, né? O né é uma tag question do português, né? Então, eu tenho essas tag questions. Como são perguntas em inglês, eu tenho que seguir algumas regras, né? Auxiliar na frente do sujeito, e se eu tenho, por exemplo, a frase negativa, a tag question vai ser afirmativa e vice-versa. E tem alguns casos especiais. Então, por exemplo, tenho que achar a incorreta. I am never, am I, tá certo? Porque aqui é negativa, aqui fica afirmativa. I'm going, afirmativa, eu vou pegar o aren't, porque eu não tenho am not na contracta, tá certo? Aqui, ó, eles colocaram essa frase errada, tá? Essa frase aqui é a letra D. Isso daqui não tá certo aqui. Your sister lives, doesn't she? Tá certo. Nobody has called for me. Eu achei muito estranho isso daqui. Called for me, mas tudo bem. Eu acho que não precisaria esse for, mas eu não pesquisei também. Se tem algum caso específico que você use o for depois do call e daí ele muda de sentido. Eu sempre vi called me, né? Hasn't, não, aqui seria haven't, né? Haven't they? Your parents have bought a new car. Haven't they? Aqui tá certo. Então é a letra D que tá errada, né? What type of conditional is the sentence below? Choose the correct. Então tenho que achar o condicional certo, né? Reconhecer a estrutura, né? If I were, simple past, conditional. Simple past e conditional é second conditional, né? A gente já cansou de ver isso daqui. 55. I met Karen. Sister lives in India. Eu conheci a Karen, irmã mora na Índia. Eu conheci a Karen, cuja irmã mora na Índia, né? Então aqui eu tenho uma ligação de posse. Whose sister mora na Índia. It's known that the year starts in January. What is the position of the months May and September regarding the ordinal numbers respectively? Então, qual que é a ordem dos meses maio e setembro? Maio é o 5º mês, setembro é o 9º mês. Third, não. Fourth, não. Fourth, não. Fifth, tá certo. Ninth, perde o E. Olha só, saber escrever número ordinal. Qual frase está na passiva? O que é passiva? É o verbo to be, em qualquer tempo, mais uma terceira coluna, né? The film is loaded. Aqui tá certo. James says he is going. Não. NASA plans to send. Não. I would get up for work at 7 and get the bus. Não. As a palace, Windsor is very impressive. Não. Nossa, de primeira já. Phrasal verb. I can't wait any longer. Não consigo mais esperar. Quer dizer, se você não consegue mais esperar, você está ansioso por alguma coisa, né? E se você está ansioso, é I'm looking forward to.
Então, isso daqui é uma expressão que você tem que saber. Looking forward to, esperar ansiosamente por alguma coisa. Estou esperando ansiosamente pelo feriado na próxima semana. Tá? Então, looking forward to. What do you think has happened? O que você acha que aconteceu? Pode ser erro humano? Não deve, não deveria ser erro humano. Can't it be? Eu colocaria couldn't. Couldn't it be? Não poderia ser erro humano? Couldn't. Read the sentence below. The bold parts, as partes em negrito, tá tudo em negrito aqui. In the sentence is a specific grammar structure in the English language. Which one? Então, que estrutura que está sendo usada aqui? I'm having the walls at my house painted this week. I'm having the walls at my house painted. Por isso que está tudo em negrito, né? I'm having the walls at my house painted. Having painted. Não é advérbios, não é conjunção, não é genitive case, não é tag question. Isso aqui é causative verbs. Por exemplo, eu digo I had my hair cut. Eu cortei meu cabelo, a gente fala em português. Em inglês a gente não fala eu cortei meu cabelo, a não ser que você pegue a tesoura e corte o seu cabelo. Você teve o seu cabelo cortado por outra pessoa, tá? Então aqui, I'm having the walls at my house painted. Eu estou pintando as paredes da minha casa. Mas não é você que está pintando, alguém que está pintando as paredes da tua casa, tá? Então, em português, a gente diz eu estou pintando, mas não é você que pegou o pincel e está lá pintando. É claro que alguns fazem isso, não no meu caso. Mas, enfim, então, é assim que funciona. Isso daqui se chama causative form, tá? Ou verbos causativos. A gente tem o have, que funciona assim, pode funcionar assim, o get, o let, tem mais um, make, acho que são esses aqui, tá? Professor Kenny, para quem não conhece o canal dele, Professor Kenny, tem uma explicação muito boa dos causative verbs, tá? Procurem que vale a pena. Pessoal, obrigada para quem me acompanhou até agora aqui no vídeo. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar, criticar, elogiar, enfim, qualquer coisa que me ajuda bastante, tá bom? E não se esqueçam também de deixar, de entrar em contato comigo se vocês tiverem a intenção de fazer o curso de inglês para concurso público. Está sendo bem legal, o pessoal está gostando e está retornando com feedbacks bem positivos, tá bom? Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp que vai estar ali na descrição. Bye bye and see you next video.